batismo é um dos sacramentos aceitos pela igreja evangélica. Por quê? Porque quando você batiza a pessoa, aquilo é um símbolo, aquilo é um sinal que você está vendo, um sinal visível de outra coisa maior que você não está vendo, que é o lavar dos nossos pecados, a morte para o mundo e a ressurreição para Cristo, não é? Então o batismo significa isso. Muitas pessoas pensam no batismo como um ato um ato que ele tem um poder em si, mas não, o batismo é um símbolo, ele é um símbolo de uma graça maior. A ceia do Senhor também é um sacramento, ela é um símbolo de algo maior, que você não pode ver, quer dizer, tudo que ela simboliza, ela é pequena. Então aquele pão, aquele vinho que a gente bebe, ele é só um símbolo, ele é pequeno perto da graça que ele representa. A graça é muito maior, então ele é um sinal visível de uma graça superior invisível. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, eles consideram que são 7 os sacramentos, também não me pergunta quais são, que eu também não sei, mas eu sei que um deles é o casamento. A Igreja Católica vê o casamento como um sacramento, isto é, para a Igreja Católica, o casamento, ele é um sinal. 2 pessoas casadas são símbolo de algo maior, e eu concordo com isso, por causa dessa palavra que nós lemos. Isso não me faz romano, mas eu entendo que isso não está fora da palavra. Ao contrário, nós precisamos ver casamento como algo maior do que temos visto. Casamento não é simplesmente o ajuntamento de 2 pessoas, não é simplesmente um contrato que se faz num cartório, não é simplesmente uma cópula, isto é, uma transa, uma relação sexual que se faz num lugar ou no outro. Casamento é muito mais, o casamento vai além disto. O casamento tem uma conotação diante de Deus muito maior do que a gente tem dado. A gente tem dado para o casamento uma conotação de algo bom, de algo que vem de Deus, mas a gente não tem dado ao casamento a conotação de algo divino. E nós precisamos mudar este conceito, porque senão daqui a pouco nós estamos aceitando as gambiarras que estão tentando montar. Porque se é só ajuntamento de 2 pessoas, por que não um homem com outro homem, uma mulher contra mulher, um homem com uma cadela, uma mulher com um cachorro? Por que não? Na Índia já tem isso. Tem homens que são casados, eu já vi homem casado com macaco, porque ele acha que aquela macaca é a reencarnação da mulher dele. Olha o conceito que ele tinha da esposa. Coitada da macaca. Então aquele cara, literalmente, ele está com a macaca. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós entramos nesse projeto divino, nós entramos numa dimensão nova. Mesmo os não crentes estão envolvidos nesse processo. Por isso que o apóstolo Paulo, ao falar nesse texto sobre família, quando ele fala do homem e da mulher, deixará pois o homem a seu pai e sua mãe, no verso 30, se unirá à sua mulher, e serão os dois, e se tornarão os dois uma só carne. Ele diz, este é um mistério profundo, não é um mistério, é um mistério profundo. E ele disse, eu refiro-me a Cristo e à igreja. Por quê? Porque esse ajuntamento homem, mulher diante de Deus, ele esconde nele, ele abarca nele, ele tem dentro de si algo divino, misterioso, que nós precisamos aprender a observar, porque senão nós vamos
ter problemas no casamento e vamos tentar resolver com as forças humanas, com a capacidade humana. E aí, para convencer a igreja de que certas coisas são certas, a gente precisa falar meias palavras, porque na nossa sociedade, algumas coisas já não são aceitas, e nós evangélicos já não aceitamos algumas coisas da palavra. Por exemplo, quando se fala temor de Deus, eu já vi pregadores, eu mesmo já falei isso, temor de Deus não é medo de Deus, é respeito por Deus. Balela, irmão, temor de Deus é medo de Deus, é se derreter nas pernas de temor mesmo, de medo de Deus, porque Deus é fogo consumidor, com Deus não se brinca, não é respeito por Deus, respeito eu tenho por você, por Deus eu tenho temor, eu sei que Deus pode pegar o meu corpo e a minha alma e lançar no inferno, eu tenho que ter medo disso, eu tenho que ter medo de brincar com essas coisas, e quando eu passo a temer a Deus, a temer a autoridade de Deus, o poder de Deus, a temer as consequências do meu pecado, eu começo a ter sabedoria, que é a diferença de inteligente, é diferente de inteligência. Qualquer um tem inteligência, mas sabedoria é só aquele que acumulou sabedoria, que aprendeu além da inteligência, que recebeu de Deus essa graça. Da mesma forma, tem palavras aqui nesse texto, que até esses dias atrás eu entendia de um jeito, e agora eu já entendo de outro. Eu fui pesquisar, fui atrás. E eu queria então, aqui falar de alguns princípios, que vão fazer das nossas famílias, famílias fortes, que vão fazer das nossas famílias, famílias que andam no projeto divino, como algo divino, como algo sacramental, como algo que sinaliza para algo maior, que não é simplesmente o ajuntamento de duas pessoas, mas é um sinal de Deus na terra. Eu quero aqui meditar com vocês nesses princípios. O primeiro princípio está no verso de 22 a 24. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim, preste atenção, amados, assim como a igreja está sujeita a Cristo, quer dizer, da mesma forma, na mesma qualidade, na mesma proporção que a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Numa outra tradução traz submissa, mas a palavra não é submissão, é sujeição. A palavra no grego não é estar debaixo de uma missão, é ser obediente integralmente. Mas hoje, falar que uma mulher deve obedecer o seu marido é quase que um estupro auditivo numa mulher, porque as mulheres dos nossos dias, elas estão acostumadas a uma sociedade feminista, onde obedecer é ser capacho, é ser pau-mandado e é ser um projeto, é estabelecer um projeto de violência doméstica. Mulher que obedece vai acabar apanhando, vai acabar sendo humilhada, vai acabar sendo usada pelo marido. Então, as mulheres evangélicas, em grande parte, não são obedientes aos seus maridos. Não são. E eu falo para vocês porque eu tenho 25 anos de ministério e é isso que eu tenho visto. A mulher, muitas mulheres evangélicas, e aí a gente faz uma amostragem, a mulher se sujeita a ficar com o marido, mas não se sujeita ao marido. Vira uma guerra dentro de casa, porque o cara não consegue ser o líder da família. A palavra aqui, irmã, esse princípio de Deus é: mulheres, obedeçam de forma integral ao seu marido. É obediência.
é obediência. Eu sei que tem mulher aí que já está dando pulo na cadeira. Mas é bom que você pule mesmo, sabe por quê? Porque você hoje vai entender por que teu casamento não funciona. Por que teu casamento está mal. Por que você ora e não tem resposta. Por que as coisas não vão bem para você, não vão bem para os seus filhos, não vai bem para o seu marido, não vai bem para ninguém. Porque você é uma desobediente. Uma obediente em parte é uma desobediente. Um obediente 99% é um desobediente. Ou a gente é obediente, ou a gente não é obediente. Isso tem algumas implicações. A primeira implicação, maridos, escutem bem, a primeira implicação é o seguinte: como que eu vou obedecer um cara que não manda? Agora, aí tem um outro problema cultural, né? Porque a almarada do nosso tempo pensa que mandar é ser autoritário, não é dar direção, é dar de dedo na cara, é jogar prato na mesa, é fazer da mulher gato e sapato. Foi dito aqui hoje de manhã, né? A Néia falou muito sobre isso, né? As suas orações serão interrompidas. Não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando de direção. Hoje em dia, nós temos um processo social muito interessante. As mulheres estão estudando mais que os homens. As mulheres estão se capacitando mais que os homens. Os meninos do nosso tempo não querem estudar e as meninas estão indo para a faculdade, se formando. Aí se casam, o que acontece? A mulher é mais articulada, a mulher está mais preparada, a mulher está melhor informada e o cara não sabe o que fazer com aquele mulherão que vive com ele. Porque ele fala, nós fomos, valeu mano, beleza, estamos aí, é nós, S2. Né, gosta de funk. Irmão, são os caras que curtem tudo quanto é lixo e evangélico. E aí o que acontece? Começam as crises, porque a mulher começa a pensar, como que eu vou obedecer um camarada desse? Se eu obedecer um camarada desse, eu estou morta. Então, marido, primeiro princípio é o seguinte: se você não sabe dar direção para a sua família, a sua mulher não tem quem obedecer. Se você não sabe dirigir a sua família, sua mulher não tem a quem obedecer. Porque o convívio de vocês é um convívio sem direção. É um convívio, fala quem quer, faz quem quer, acontece do jeito que acontecer. E está aí a sociedade que temos e a igreja evangélica dos nossos dias. Segunda implicação. Então tem que haver um marido em casa, cristão, que saiba da direção. Ele tem que saber liderar. Segunda implicação. A mulher que não obedece, presta atenção, irmã, hoje o chumbo é grosso. A mulher que não obedece não se porta como membro da família de Deus. Olha só, verso de número 4. Assim como a igreja, isto é, a família de Deus, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí é obediência. Mulher desobediente é mulher fora do padrão de Deus para a igreja. Portanto, ela está fora do padrão divino. Ela está procedendo como ímpia, como uma mulher do mundo procede. Terceira implicação. Marido e esposa devem andar juntos e em concordância, porque se ele está dando a direção e ela está obedecendo, onde eles estão? Eles estão juntos. Não dá para obedecer à distância, tem que andar junto. Aí nós vamos ver uma igreja forte. A mulher anda junto, mas é assim que funciona.
Eu vejo aqui a dificuldade dos líderes de corda em terem as suas mulheres ao seu lado. Eu fico vendo aqui, as mulheres não querem acompanhar os seus maridos. Elas não querem estar no gruta com seus maridos. Eu vejo pastores que as mulheres não andam com seus maridos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tive esse problema com a minha mulher. Eu falo com liberdade porque ela sabe que a melhor amiga minha é a igreja. Conto tudo para a igreja. Quem mandou pipocar? E ela tinha dificuldade em me seguir, porque estávamos acostumados cada um fazer trabalho. Eu fazia trabalho ministerial separado dela e ela separada de mim. Não é porque ela é uma má pessoa, mas a cultura minha e dela como líderes era uma cultura de individualismo. Quando nós tivemos que trabalhar juntos, andar como marido e mulher, não só para ir no shopping, não só para ir jantar, não, ou almoçar em algum lugar, não só para ir numa festa, mas para estar junto dentro do templo. Os irmãos já devem ter percebido, eu sentava num canto, minha mulher no outro. Ela teve dificuldade. E então, irmãos, eu assumi um propósito: se você não pode me obedecer, eu não posso ser líder da igreja. Porque a Bíblia diz que os presbíteros, isto é, aqueles que são maduros na fé, os anciãos da igreja, têm que ter as suas mulheres e os seus filhos em sujeição. Tem que ser obediente a eles. Não dá para ser líder com uma mulher desobediente. Não dá para ser líder com uma mulher que não quer andar junto. Não que minha mulher fosse desobediente, mas nesse quesito de andar junto ela tinha dificuldade. Até que ela se convenceu de que deveria andar junto. E eu tenho percebido a diferença na nossa vida, na vida dela e na vida da igreja. Então aqui nós temos que andar juntos, irmãos. Nós temos que andar juntos. Tem marido que vai fazer a compra no supermercado porque ele não confia na mulher. É verdade ou mentira o que eu estou falando? Tem marido que vai fazer compra no supermercado porque ele tem medo que a mulher vai comprar o que não deve. Tem casal que não tem conta conjunta porque o marido ou a mulher não confia no cônjuge. Tem medo que vá gastar, tem medo de dar o cartão na mão. Não há confiança. Por quê? Porque não há direção e não há sujeição, não há obediência. Então há o quê? Desconfiança. Então esse é o primeiro princípio, minhas irmãs. E eu não sinto muito por vocês, porque eu tenho certeza que esta palavra vai fazer de vocês mulheres felizes, mais seguras, mulheres melhores, aos seus próprios olhos. Eu tenho visto hoje em dia uma coisa trágica nas mulheres. Como a mulherada está insegura como mulher. Como mulher. A gente percebe na maneira de se vestir, na maneira de se maquiar, na maneira de falar, na maneira de se portar. A gente vê que está insegura, a gente vê que a mulher está insatisfeita. E isso é um prato cheio para o pecado. Então, mulheres, sejam obedientes aos seus maridos, como a igreja é obediente a Cristo. Se você é a igreja, você deve lembrar que há uma linha de autoridade. Teu marido é teu cabeça. Agora, maridão, o teu cabeça é Cristo. Você não pode fazer com a tua mulher o que Cristo não faria. Então, primeiro princípio, mulheres cristãs são sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Preste atenção, irmã. É como ao Senhor. Esses princípios, irmãos, me desculpa me alongar um pouco aqui, não é por causa das mulheres não, mas eu vejo assim que nós temos relativizado os princípios e valores da palavra e estamos vivendo um evangelho barato,
Nós estamos vivendo um tempo de igreja da alma, um tempo de igreja das emoções, um tempo de igreja espetáculo, um tempo de igreja show, um tempo de igreja onde os crentes não vão à igreja por causa de Cristo, os crentes não andam com Cristo, os crentes vão à igreja por outros motivos. E aqui a gente ficaria a noite inteira enfileirando motivos aqui. Tudo porque há princípios tão simples que, se aplicássemos, seríamos pessoas melhores, teríamos famílias melhores, seríamos uma igreja melhor. Aí a gente não aplica, a gente tem problema conosco mesmo, como falou a doutora aqui, né? A doutora falou isso aqui no sábado à noite. A gente tem problemas como igreja, a gente tem problema na família, aí a gente tem problema como igreja, e aí nós temos uma igreja que não tem relevância alguma na sociedade em que vivemos. Nós não mudamos nada. Hoje nós somos uma potência em termos de número no Brasil, e o Brasil está cada vez pior. A nossa presença no Brasil, a nossa presença em Marília, não tem mudado em nada a violência, os costumes. Por quê? Porque os princípios da palavra estão sendo relativizados. E ora são usados, quando não convém, não são usados. Não convém a quê? Aos nossos interesses. Então eu vim aqui para te entregar uma palavra de Deus, eu não vim aqui para te agradar. Por isso essa palavra eu sei que ela é dura, porque ela vai mexer em conceitos modernos e pós-modernos que estão na nossa mente, que enfiaram na nossa mente. Mas vocês imaginam se nós não colocarmos isso em prática agora, porque já estão ensinando para os nossos filhos coisas que já são ultra modernas, já passou do pós-moderno, já estão para lá de Bagdá. Aí os nossos filhos vão chegar nas nossas casas com certas ideias, que nós vamos ficar de cabelo em pé. Por quê? Porque nós não temos na nossa vida os princípios bem delineados. Os nossos filhos não aprendem, e o que eles vão ensinar para os filhos deles, para os nossos netos? Todas as distorções que eles guardaram nos seus corações. Segundo princípio, para termos a família como base de uma corda vencedora. O segundo princípio está do verso 25 ao 31. Maridos cristãos amam suas mulheres como Cristo ama a sua igreja. Então vamos ler aqui do verso 25 ao 31. Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja os princípios, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está ensinando. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Isso aqui não é simplesmente uma colocação de retórica, não é uma colocação para a gente achar bonito. Isso aqui é um princípio da palavra. Isso é um princípio. Você quer viver dias felizes? Ame a sua mulher. Você quer o bem para você? Ame a sua esposa. Mas em que proporção? Na proporção que Cristo ama a sua igreja. E ele está falando sobre isso. Da mesma forma, verso 28, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você já viu como que funciona um submarino? Uma nave espacial? Um foguete da NASA? Como que uma outra nave, que nem lá tem a base
tem a base espacial Mir, se não me engano, da Rússia, e de vez em quando vai uma nave americana, uma nave russa, e se acopla àquela outra nave, e os passageiros de uma passam para outra. Como que se faz isso? Se faz por acoplagem, óbvio, né? Então, ela tem um local, uma porta, né? Uma porta, e a outra vem e se acopla ali, mas se acopla de forma tão justa que não passa, que não vaza oxigênio, e então, depois que ela acopla, se abre a porta, as pessoas passam, a porta se fecha, então pode desacoplar. Marido e mulher é assim, é como um acoplamento. Por isso que mulher tem buraco e o homem tem uma saliência, é para fazer a acoplagem. Por isso chama-se cópula. Agora, quando você faz isto, você se torna uma só carne. Por isso as distorções do diabo, de querer fazer você marido, de querer fazer você esposa, de querer fazer de nós, de querer fazer de você jovem, um promíscuo. Por quê? Porque esta porta, ela pode ficar viciada. Porque nem todas as acoplagens são justas. E isso pode causar um mal. No homem, este mal fica aqui, ó, aqui. Quando um homem se deita com uma mulher, quando uma mulher se deita com um homem, e tem a cópula, tem o acoplamento, eles se tornam uma coisa só, como as duas naves, quando elas se acoplam, se tornam uma coisa só. E o diabo quer que isso aconteça nas nossas vidas, essa miscuidade, essa promiscuidade, para que não haja, para que o projeto de Deus, para que esse projeto divino seja maculado, seja visto pelos homens como algo indesejável, para que os homens pensem, os homens em termos genéricos, em termos gerais, pensem que não vale a pena o projeto divino. O projeto divino é ultrapassado. O negócio é o seguinte, é fazer cópula com qualquer um. O homem deixará seu pai e sua mãe, vai se acoplar à sua mulher e vão virar um só. Como que vira um só, irmãos, com a mulher, que o marido quer ir para lá, a mulher quer ir para cá? Mas a mulher quer ir para o lado do marido, mas o marido não a ama. Amar aqui, irmãos, esse amor aqui, não é o amor eros, não é o amor filia ou filéu, não é o amor sexo, não é o amor amizade, é o amor entrega, renúncia, é o amor total, é o amor ágape. A palavra aqui nesse texto em grego é ágape, porque Cristo amou com ágape. Cristo não se fez nosso amigo simplesmente, Ele não é amiguinho nosso, Ele se deu. O pastor Valceli falou isso aqui, Ele se deu em oferta. Deus quer, marido, que você se dê em oferta para sua mulher. Isso tem algumas implicações também. Se você quiser me acompanhar, e pode me acompanhar na sua folha de estudo. A primeira implicação é que o marido deve cuidar do bem-estar da sua esposa. Maridos, a nossa função não é mais cuidar de nós. No projeto de Deus, eu cuido da minha mulher. Por isso que Paulo fala que não é bom que o homem case. O homem cristão, quando casa, ele vai ter que dividir a atenção que ele dava para Deus, 100%, ele vai ter que dividir com a esposa. Porque ele agradava só a Deus, agora ele tem que agradar a esposa. E isso é justo. Por quê? Porque agora eles são um. Então quem ama a esposa ama a si mesmo. Quem não ama a esposa não ama a si mesmo, não ama o seu próprio corpo. Então isso implica em que o marido deve proteger, cuidar. O marido deve zelar pela esposa. O marido tem que ser aquele que, sabe, é como o noivo com a noiva. Eu fico vendo cuidado aqui quando há casamento, né? Tem uma escada aqui que é uma armadilha que colocam aqui, né?
Então a noiva vem, o marido já vem cuidando para ela não rasgar o vestido, depois desce, toma cuidado para ela não cair, aí fica amparando a esposa. Por que só naquele dia? Tem que ser sempre. Marido tem que abrir porta de carro, marido tem que fazer massagem na esposa, a esposa tem que se sentir bem, marido tem que comprar produtos bons para ela passar na pele, no cabelo, marido tem que dar o melhor que ele pode, não o melhor que existe, o melhor que ele pode para sua esposa. Ele tem que cuidar dela, ele tem que zelar por ela. Uma mulher dessa, tratada assim, ela vai querer obedecer o cara. Por quê? Porque esse cara cuida de mim, ele me paparica, ele é um cara que ele baba em mim, ele cuida de mim. Então a primeira implicação é essa. Amar a esposa como amar a si mesmo é cuidar da esposa, é cuidar da sua mulher, né? A segunda implicação é que o marido deve devotar toda a sua vida à sua esposa. Preste atenção, marido. Isso é muito sério. Casamento cristão, mas casamento cristão não tem como sair disso. Casamento cristão, eu não sou mais meu. Eu não me pertenço mais, eu pertenço a ela. O meu corpo é dela, o corpo dela é meu. O meu corpo é para o prazer dela, o corpo dela é para o meu prazer. Não é para machucá-la, não é para ofendê-la, não é para entristecê-la. Eu vou cuidar dela e vou devotar a minha vida à minha esposa. É uma implicação de amar como Cristo amou. Veja que Cristo nos amou desde a eternidade, e depois na plenitude dos tempos ele veio e morreu, aí ele foi embora como quem deu corda no relógio e para nós, quero nem saber dos vocês me dão muito trabalho, foi isso? Não, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e depois eu receberei vocês no descanso do meu Pai, e eu estou indo preparar a casa, morada para vocês, e quando eu vier, eu vou levar vocês, porque eu quero que onde eu estou, vocês estejam comigo. Ele é apaixonado pela igreja, ele devotou, ele é o Deus do céu e da terra, ele é o maravilhoso, ele é o inigualável, ele é o único. E sabe o que ele fez? Ele se ocupou de cuidar de nós como igreja. E sabe o que ele está falando para você essa noite, meu marido? Ele está falando o seguinte, meu querido, que você tem que fazer a mesma coisa com a sua esposa. E marido que não cuida da sua esposa desta forma, não está agindo como um cristão. A terceira implicação é que a base da liderança do marido é Cristo. Já falei um pouco sobre isso, mas eu creio que vale a pena. O que Cristo pediu de nós para nos aceitar? O que Cristo pediu de você para te dar a vida eterna? O que ele pediu? Nada. O que ele perguntou para você? Nada. O que ele fez? Agraciou, ele deu. Olha que maravilha. Ele deu. E ele diz o quê? Se você me pedir alguma coisa, em nome do meu Pai, eu te darei. Jesus está sempre com o ouvido atento. Se você clamar a mim, eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus está ocupado o tempo todo. A liderança de Jesus é uma liderança de amor. É uma liderança de dedicação. É uma liderança que não é no sentido de manobrar o outro, mas é no sentido de ser guia do outro, de estar com o outro como luz para o outro. Jesus é luz para nós. Jesus não fica empurrando a gente, mas Jesus vai à nossa frente, fala, vem filho, você está seguro. É como o marido que pega na mão da esposa e fala, vem aqui meu bem, quero te levar num lugar legal, você vai comigo. Irmãos, eu fico pensando que nós vamos criando tantas fórmulas para o casal viver bem. Leva chocolate para sua esposa, leva flores, compra sapato, leva ela para passear, tem um dia da semana só para vocês dois. Irmãos, sabe o que falta? Falta esposa obediente e marido amoroso. Mas não é amoroso de ser gentilzinho.
de dar a vida pela esposa, porque esse é um projeto divino, ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. Quando o casal vem aqui para a gente abençoar, eles estão mergulhando num espaço espiritual, numa dimensão espiritual inimaginável, profundo, misterioso, oculto, algo que está escondido no coração de Deus, algo divino, sagrado. Portanto, nós não podemos brincar com os nossos casamentos, com as nossas famílias. Terceiro princípio: filhos cristãos obedecem a seus pais, porque é justo. É interessante. Isso aí está no capítulo 6, verso 1. É interessante. Eu vejo adolescentes e jovens rebeldes, mas eles, muitas vezes, eles não têm o padrão em casa. A mulher não é obediente ao marido. O marido fala com a mulher, e a mulher está sempre fazendo de outro jeito. Os filhos estão só olhando. Os filhos estão só assuntando. O marido, quando vai falar com a mulher, não é amoroso, não é gentil, ele não é protetor. Ele pensa que porque ele colocou comida em casa está bom. Ela podia ter casado então com a cozinha piloto da prefeitura, né? Os filhos estão só assistindo isso. Mentiras, intrigas, discórdias, manipulações, palavras duras, conduta repreensível. O marido fala, vira as costas, a mulher fala, o filho está só vendo. E aí então, os filhos resolvem que vão fazer também. E, irmãos, desculpa, é um pouco da minha carne. Mas sabe uma coisa que me dá uma bronca? É de ver filho nauseado dos pais. Você sabe o que é náusea? Não fica com nojo. Esse velho, essa velha. Fala isso sem pensar que está falando porque está vestido com a calça que o pai deu, com a camisa que o pai deu, dormindo na cama que o pai deu, dormindo debaixo das cobertas que a mãe lavou, né? Usando o sabonete, o shampoo, os produtos de beleza que foram pagos pelos pais. Mas está nojentinho, por quê? Nojentinha, por quê? Porque eles não aprenderam com os pais o caminho do Senhor, eles não aprenderam obediência, eles não aprenderam amor, eles aprenderam tudo errado, porque os pais pregam uma coisa e fazem outra, porque os pais não tratam família como algo divino. Ali é um ringue, ali é uma arena. Então, a mãe fala, o pai fala, o filho responde, porque eles sabem que aqueles pais não têm força, que aqueles pais não têm moral para cobrarem o que eles estão cobrando. Então eles começam a achar que podem fazer o que querem. Mas se vocês, filhos, aqueles que são filhos aqui, quem aqui é filho? Levanta a mão. Os outros nasceram de chocadeira? Quem é filho aqui, levanta a mão. Todos nós somos filhos, não é? Hoje vocês, papais, aí, aguenta a molecada aí, porque eu vou falar mais um pouco hoje. Preste atenção, amados, todos nós somos filhos. Todos nós. Nós somos filhos de alguém. Mesmo que você não saiba quem é teu pai e tua mãe biológico, você nasceu de alguém. Mesmo que você seja, no papel, filho de 2 gays, você tem outros pais. Seus pais verdadeiros não são esses. Amém ou não amém? Então tá, muito bem.
Então a palavra de Deus diz para você, filho, seja você um filho de 2 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 50 anos, de 60 anos, é justo que você se submeta, obedeça em tudo, à risca seus pais. É uma questão de justiça. Porque sem eles você sequer existiria. Ou narizinho empinado. Você estaria nu, pelado. Você não teria onde dormir. Você estaria comendo na lata de lixo. Então aqui também eu vejo algumas implicações neste princípio. Filhos cristãos obedecem a seus pais, pois isto é justo. A primeira, preste muita atenção, e aí aqueles que já têm família, prestem atenção nisso. A futura vida familiar dos filhos está diretamente ligada à obediência a seus pais. Por quê? Ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Tudo te corra bem. Filhos desobedientes, filhos insubmissos, filhos mentirosos, filhos ardilosos, vão ter problema nas suas vidas. Se você crê nessa palavra, você tem que entender que a tua vitória futura, aquilo que os seus sonhos futuros dependem da obediência devida e executada a seus pais. Se você não foi um filho obediente, hoje você está passando o que está passando, talvez, provavelmente, pode muito bem ser porque você foi um filho desobediente, porque você foi um filho que desonrou seu pai e sua mãe, e você vai pagar por isso. Mas como que eu faço, pastor? E agora? O que a palavra diz? Confessa e deixa o teu pecado, você alcança misericórdia. Se você quer que tudo te vá bem, diz a palavra, obedeça a seus pais. Mas meus pais já morreram. Confesse o teu pecado e deixa, você alcançará misericórdia. Passa a ter uma outra atitude. Porque a atitude de rebelião, ela não é só contra o pai e a mãe, ela se estende. Porque ela é uma atitude arrogante. Ela é uma atitude insubmissa e ela vai se revelando nos relacionamentos. Então, às vezes o pai e a mãe já foram embora, mas o cara continua arrogante. Ele continua repetindo o pai e a mãe para a esposa, para o marido. Então, aqueles velhos princípios diabólicos que foram semeados dentro da outra família, vem para essa também, e depois vai para outra, e vai para outra, e vai para as futuras gerações, e vai perpetuando a maldição. Então, filhos, se você quer que as coisas vão bem na sua vida, e aí como não tem filho de chocadeira aqui, então estou falando com todos vocês, estou falando com todos nós, serve para mim também, e aqui vale a pena dizer que eu tive uma oportunidade singular, não vem ao caso aqui o que eu fiz, mas era uma coisa que me envergonhava muito, porque quando a gente é jovem, a gente faz coisas achando que a gente não vai cair a ficha. A gente fica pensando que aqueles atos que nós cometemos, eles não vão voltar sobre a gente. A gente faz e fica no passado, não vai ter consequência. A gente pensa, quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente não vai morrer, né? A gente pensa que é imortal, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança. Mas depois a gente vai pegando uma certa idade, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo sabedoria. E eu me lembro que eu estava passando uma aflição muito grande, e tinha algo que eu tinha feito na minha vida, na minha juventude, que me pesava na consciência, era uma vergonha para mim mesmo ter feito aquilo, e só Deus sabia daquilo. É uma coisa que eu me envergonho até hoje dela, e não vou contar para vocês o que eu fiz. Mas eu precisava acertar com uma pessoa, porque eu achava o seguinte: o dia que meu pai souber o que eu fiz, ele jamais vai ter de mim
a impressão que ele tem. E eu era pastor, e eu pensava a mesma coisa. E um dia mal, passando por uma depressão, foi falado ontem, passando por um episódio depressivo, eu chamei o meu pai e falei, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou, ele percebeu nos meus olhos que eu tinha algo do fundo do inferno para falar para ele. Ele falou, eu não quero ouvir. Eu falei, o senhor não tem o direito de fazer isso comigo. O senhor é o meu pai. Eu preciso contar, e eu preciso que o senhor ouça, e eu preciso que o senhor me perdoe. E então eu abri meu coração para o meu pai. E aquilo foi arrancado do meu coração com raiz e tudo. Satanás não tinha mais poder sobre aquilo. Eu me submeti ao meu pai ali. E o meu pai me perdoou. E pôde revelar para mim algo que eu nunca havia pensado de forma conclusiva, de forma racional. Que ele era um ser humano normal. Ele falou, eu te entendo, filho. Porque eu sou um ser humano tão fraco quanto você. Então eu louvo a Deus. A minha esposa sabe o que é, eu contei para ela. Nós abrimos a vida um com o outro, contamos um para o outro, porque a gente não pode seguir num casamento cheio de sujeira na vida da gente. E era sujeira. Então, filhos, a tua vida familiar, a vida familiar dos teus filhos, preste atenção, os teus filhos, está ligada diretamente à obediência devida aos teus pais. Normalmente, se não houver confissão e abandono do pecado, se não for uma coisa de integridade, aquilo que você fez virá sobre você. Você saberá o que seus pais sentiram, porque você passará pela mesma coisa. Os seus filhos farão com você o que você fez com seus pais. Talvez não na mesma proporção, talvez pior. Você vai colher o fruto que você plantou. Está escrito aqui, ó, filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo, é justiça. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Segunda implicação de que filhos cristãos obedecem a seus pais por justiça, é que o sucesso da sua carreira profissional está diretamente ligado à obediência aos seus pais. Tem muito filho que não vê a hora de sair de casa. Tem muito filho que não vê a hora de se livrar dos pais. Você está pensando que você vai se livrar e vai viver uma vida boa. Você vai comer bolota de porco. Você vai comer comida de porco. Você vai viver o lixo do mundo. E isso trará consequências sobre a tua vida profissional. Você está pensando, eu vou fazer tal coisa, eu vou conquistar tal coisa. Não vai. E se você chegar a conquistar, essa conquista será, o teu sucesso será a tua desgraça. E aí, é por isso que a gente tem visto o índice de suicídio aumentar. Porque filhos desobedientes são filhos que não têm sucesso, embora tenham dinheiro, embora tenham posição social, embora os prazeres da vida se descortinem diante deles, mas eles não têm prazer de viver. Por quê? Porque as suas vidas estão desconectadas do Senhor, da fonte da vida. Casamento, família é coisa muito séria, irmãos. Terceira implicação. A terceira implicação que eu vejo, a gente pode tirar outras implicações, você pode ter outras conclusões além dessas, pensando que, para que tudo te vá bem, e para que, tem outra palavra aqui, e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só, olha aí a terceira implicação. A saúde, a sua saúde e a sua longevidade, quer dizer, você viver muitos anos de vida, depende da obediência que você teve pelos seus pais. Tem gente que vai morrer cedo.
Tem gente que vai viver doente e vai se perguntar: por que Deus? Por que comigo? Porque você é um desobediente a pai e mãe. É simples. Percebem, irmãos, que não tem muito segredo? É coisa simples. Se você for obediente, vai tudo bem na sua vida, e você vai ter boa saúde, e você vai viver muitos anos. Se você é desobediente, as coisas vão sair mal, você vai ter saúde ruim, você vai viver pouco, você não vai viver muito, você não vai ver muitas coisas, você vai ter muitos problemas. É simples assim. Percebem, quem está conectado com Deus, quem vive os princípios de Deus, vai ter longevidade, saúde e bênção. Quem não vive vai ter problema. Irmãos, parem para pensar, reflitam um pouco. Vocês conhecem alguém desobediente? Vocês conhecem alguém que desobedeceu pai e mãe? Você conhece alguém que batia na mãe, batia no pai, que xingava pai e mãe? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que só fez rolo na vida, só trouxe desonra para a casa dos pais? Você conhece alguém assim? Quantos conhecem? Levanta a mão. Quem conhece? Levanta bem alto sua mão, levanta bem alto. Abaixa a mão agora. Agora a segunda pergunta: quantas dessas pessoas que você conhece são bem-sucedidas, felizes e são hoje um exemplo de vida a ser seguido? Levanta a mão. Olha, acabou as mãos levantadas. É simples, irmãos. Percebem? Você paga um preço pelo sucesso. Você quer uma porta larga? O que te espera é morte. Você aceita a porta estreita? Você aceita pagar o preço para ter a bênção? Você entra pela porta estreita e você vai ter a bênção. Lá no fim tem a vida. Você vai colher os bons frutos disto. Quarto princípio, importante, pais, prestem atenção. Pais cristãos não são tropeço para os filhos, e sim seus treinadores. Por que eu estou falando isso? Por causa do que está aqui, ó. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução. Isso é ensino. Isso envolve aprendizado. E o conselho do Senhor. Qual é a função do pai então? É não desestimular o filho. Aqui, deixa eu abrir um parênteses, pai, porque quando a gente fala de irritar filho, tem outra tradução que traz não é que falaram juntos aí, eu não entendi. Fala mais alto, Reinaldo. Não provoqueis a ira. Tem outra tradução? Não suscitar a ira. Veja bem, o que é a ira? O que é a ira? A ira é aquela coisa contida, é aquela coisa que está presa, sabe? Aquela panela de pressão lá dentro. Isso é a ira. Isso é como uma panela de pressão dentro da gente. Como que um pai pode suscitar ira no coração do filho, da filha? Vamos lá, vamos pensar juntos. É legal isso. Como que os pais podem suscitar ira no coração do filho e da filha? Mais ou menos assim, ó. Seu vagabundo, safado, ordinário, sua bichona, você não vale nada, você não vai dar nada, não é? Isso pode suscitar ira no coração do filho, o filho ficar, esse velho desgraçado, não vejo de dar um murro na cara desse velho, quebrar os dentes dele, essa velha, não é? Tem algum outro jeito de suscitar ira no coração do filho? Que tal esse, ó? O filho fala assim: eu quero. Tó, filho. Daí a pouco: eu quero. Tó, filho. Eu quero.
Hoje mamãe não tem. Velha desgraçada, tem que me dar, tem que me dar. Quando você dá tudo para o teu filho, você não dá educação. Ele não sabe conviver, o seu filho, a sua filha não sabe conviver com a frustração. Não sabe conviver com sentimentos negativos, de não poder ter. E quando isso acontecer, a ira vai ser suscitada, porque não há disciplina. Filho chega no supermercado, começa a se jogar no chão, o pai dá tudo que ele quer. Filho começa fazendo não sei o que. Amanhã, ele vai ficar com raiva de você e ele vai roubar só para te envergonhar. Ah, irmão, deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha 15 anos, foi pouco antes da minha conversão. Nessa vocês vão dar risada. Acho. Eu tinha mais ou menos 15 anos. Eu me converti de 15 para 16 anos. Naquele ano da minha conversão, devia ser janeiro, era verão, eu me lembro. Tinha uma boate em Marília, era um barzinho, boate, sei lá o que aquilo era. Porque permitia que adolescentes entrassem. Eu lembro que eu era adolescente, eu entrava lá. Eu era filho de evangélico, mas eu ia. Era na esquina, alguns de vocês devem ter conhecido aquilo. Era na esquina da... Será que eu vou errar? Da Dom Pedro com a São Luís. Chamava DACA. Quem conheceu o DACA aqui? Isso é velho pra caramba. Eu tinha 15 anos, irmão. Isso já faz mais de 40 anos. E no DACA, quando você entrava, você pagava. Tipo assim, você pagava 10ão, você entrava, e eles te davam uma bebida alcoólica, olha só, eles te davam uma bebida alcoólica, uma Cuba Libre, um Hi-Fi, você recebia, e eu gostava de Hi-Fi, acho que era esse o nome, Hi-Fi, é esse o nome? É assim que fala, Hi-Fi? Vocês já andaram tomando também, né? Ah, tudo bem, né, irmãos, um dia todos nós não fomos crentes, né? E eu me lembro que eu gostava do Hi-Fi, porque ele tinha uma bebida alcoólica, eu não sei se era vodka, o que era, misturado com gin tônica, e depois eles colocavam um açucarzinho em cima, assim na borda, ficava bonitinho e tal, e a gente tomava aquilo, e ficava meio ligadão e tal, então fazia as palhaçadas lá dentro. Aí eu me lembro que um dia eu estava na porta de casa, e meu pai tinha o hábito de pegar o dinheiro que ele ganhava no dia. Meu pai era um bicicleteiro, trabalhava na oficina, as mãos tudo cheio do chumbo da gasolina, né? Tudo suja, aquele homem da lida, né? Minha mãe trabalhava ali também para dar o pão para a gente, para vestir a gente, para que a gente tivesse roupa, tivesse comida, nunca faltou nada naquela casa, embora com muita simplicidade. E eu me lembro que um dia passou um amigo meu, eu estava na porta da bicicletaria, meu pai também, e o amigo falou para mim assim: e aí, Paulinho, vamos pro DACA? Falei, bora lá, só que eu estou sem dinheiro. Aí eu tinha que falar com o velho, e o velho era crente. Aí eu falei para meu pai: ô pai, me arruma 10ão aí. Para que você quer 10ão? Ah, para ir ali com os amigos meus. Falou, ir ali com os amigos teus, com o meu dinheiro. Não tem dinheiro não. Aí eu olhei para o bolso dele estava estufado. Falei, pai, o seu bolso está estufado de dinheiro. Ele falou assim, esse dinheiro não é para isso, esse dinheiro já tem rumo certo. Eu não tenho dinheiro para fazer o que você quer. Esse dinheiro é para pagar contas, esse dinheiro é para sustentar a casa. Não tem dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que não tem. Aí, irmãos, eu fiquei numa raiva, numa ira. Suscitou a ira. Porque ele não me deu o que eu queria. Eu entrei, irmãos, e meu pai era bravo. Para eu ter aquela atitude, eu não estava pensando. Eu não estava pensando. Eu entrei para dentro da casa, já dei um murro no umbral da porta, porque eu era do tamanho que eu sou, com 15 anos eu já era desse tamanho. Eu dei um murro no umbral da porta que, não sei como não quebrei minha mão. Lá dentro eu juntei a porta, soquei a porta assim, e ele entrou atrás. Ele entrou atrás e eu entrei no quarto do meu irmão e fiquei sentado na cama do meu irmão, ali, né, remoendo, né, desgraçado. E ficou bem a porta na minha frente, a porta do quarto, e ele ficou de lá me olhando. Aí ele falou assim, o que o mocinho vai fazer agora? E eu fiquei quieto, não respondi. Aí ele falou assim,
Você vai roubar? Eu quieto. Você vai sair pegando as coisas dos outros por aí? E eu quieto. Aí ele falou uma frase que eu sabia que para ele era muito importante. Você vai sujar o nome da sua família? Eu falei, e aí? Aí, então uma boa coisa para fazer. Eu vou fazer isso. Irmãos, não deu tempo de eu terminar a frase. Parecia o Superman, de lá ele voou. Ele voou, ele caiu já na montada. Sabe o que é montada? Ele já caiu em cima de mim assim. Ele caiu na montada mesmo. Eu caí para trás, ele caiu sentado em cima da minha barriga, ajoelhado, sentado em cima da minha barriga e começou a dar a mão na minha cara. Ele falou, você está falando como homem, vai apanhar como homem hoje. E ele encheu a mão e deu, irmãos, eu só vi estrela. E eu sabia que eu não podia reagir, porque se eu reagisse, tinha 2 pitbull para me bater. Tinha os meus 2 irmãos. Fora que eu não escapava do velho de jeito nenhum, ele era forte. Eu apanhei aquele dia que nem homem, irmãos. Aquilo, pais, preste atenção, aquilo me curou. Tirou aquele orgulho, aquela arrogância que eu tinha, porque eu percebi que eu era nada. Acabou, irmãos, eu não me lembro mais de sentir vontade de ir no DACA. Nunca mais eu senti vontade de ir no DACA, nunca mais eu bebi hi-fi na minha vida. Nunca mais, meu pai tirou com a mão, literalmente. Meu pai tirou com a mão, tá ouvindo pai, tá ouvindo mãe? Tem arrogância de filho que só sai na mão. Pastor, o senhor está muito violento. Estou violento não, irmão, vocês são frouxos. Tem filho deitando e rolando na cabeça dos vocês ficam lá, ai, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que eu faço com esse filho, o que eu faço com a filha? Irmão, lembra do DACA. Calma, não é bem assim também. Mas eu apanhei de mão fechada. O velho Joaninho era duro na queda. Ele me deu um cacete, irmãos, que me curou. Eu louvo a Deus até hoje pelo meu pai, porque ele foi duro comigo. Então, pais, treinem os seus filhos. Primeira implicação, o fracasso do seu filho, e aqui eu não digo fracasso na área comercial, eu falo do fracasso como ser humano, pode ser sua culpa. Você ouviu, pai, mãe? Estou falando para os pais. O fracasso do seu filho pode ser porque você não tomou as medidas que você tinha que tomar. Você foi complacente, você foi permissivo, você deixou rolar. E o seu filho virou um fracasso por tua causa. Aí não adianta perguntar para ele, por que você é assim? Ele quase que grita de lá, por tua causa. Porque você deixou. Porque você não fez nada. Segunda implicação, pais são mais do que guardiões dos seus filhos, são capacitadores dos seus filhos. Pai tem que ensinar filho a pensar. Tem filho que se acha inteligente, mas não sabe pensar. Não sabe construir pensamento. O pensamento, a construção de pensamento é totalmente degringolada, sem pé nem cabeça. Maria vai com as outras, faz aquilo que os outros fazem, porque os pais não estão treinando os seus filhos para a vida. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensino é treinamento, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então os pais não devem irritar os seus filhos, os pais não devem nem ser violentos com seus filhos, nem ser complacente com seus filhos, quer dizer, deixa a coisa rolar. Os pais têm que ser treinadores, porque o fracasso dos nossos filhos, o sucesso dos nossos filhos depende de nós. Nós temos que ser capacitadores dos nossos filhos. Agora, como que nós vamos ser capacitadores, irmãos, se nós não fomos capacitados? Como que a gente vai ensinar aquilo que a gente não aprendeu? Então,
Terceira implicação: é preciso se capacitar para capacitar. É preciso aprender para ensinar. É preciso meditar. Pai, a gente precisa meditar, pensar no que está acontecendo, perguntar para Deus, para que Deus nos ensine. É preciso fazer alguns cursos. É preciso aprender o que seus filhos estão aprendendo. Pai, você tem que ser um fantasma para o seu filho. Pastor ficou louco. Eu vou te falar como que é isso. Os filhos nossos pedem: deixa eu ir em tal lugar. O que a gente faz? Vai. E você faz o que, pai? Vai assistir televisão, vai jogar bola, vai andar de bike. Também, né? Você não anda de bike. Ou o cara está mexendo comigo, mandando recado, não é nem recado, é direto. O cara vai para o culto, vai para a igreja, e o filho foi para um lugar que ele não sabe onde é. Pai, tem hora que a gente tem que sair de carro atrás do filho, sair a pé, pegar uma moto, uma bicicleta e ir atrás do filho. E ficar de longe observando o seu filho. Aí você vai descobrir quem que seu filho é. Mãe, posso ir na casa da amiga? Pode, filha. Pega o carro e vai atrás para ver onde ela está. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o meu pai falava para mim: onde você foi hoje? Eu falava: eu vou falar a verdade, porque esse cara anda atrás de mim. Com quem que você estava conversando hoje? Eu aprendi isso com meu pai, irmãos. Eu segui os meus filhos. Pergunta para a Beth aí. Segui os meus filhos. Pais, vocês precisam saber onde seus filhos estão, com quem estão conversando, fazendo o quê, e ensiná-los. Família é um projeto divino. Eu falei para vocês que ia falar mais. Quem quiser ir embora, irmãos, fica à vontade. É só levantar e ir para casa. Mas eu preciso falar. Eu estou tendo a oportunidade de falar para famílias. E eu estou vendo que as famílias estão passando horrores com filhos. As famílias estão tendo sérios problemas internos das famílias. E é uma oportunidade que nós temos, é o nosso encontro de casais. Então, amados, família é um projeto divino. Família é divina. Nós nos envolvemos, quando casamos, nós nos envolvemos no mistério profundo, porque tem a ver com Cristo e com a igreja. E eu vou falar da minha parte. Casamento é um sinal visível de uma graça maior invisível. Eu sou o marido no casamento, eu sou o sacerdote como Cristo é para a igreja. E a mulher, a minha esposa, tem que ser a igreja para Cristo. Nós temos que ser Cristo e a igreja ali dentro, produzindo bons frutos, produzindo filhos, discípulos, imitadores nossos. E quando nós fizermos isto, a nossa família será uma bênção. Portanto, quando você pensar em divorciar-se, pensar em brigar, pensar em discutir, pensar em falar alto, pensar em xingar, pensar em desobedecer, pensar em não tratar bem, lembra que você está agindo fora do propósito de Cristo. Você está agindo contra Cristo. Você está se portando como um inimigo de Deus. Mas quando você faz do jeito de Cristo, com essa simplicidade, obediência, amor, ensino, aprendizado, simplesmente você promove a sua vida e a sua família a um outro nível de vida e relacionamento. Que Deus nos abençoe, que você vá para a corda essa semana e converse na corda sobre isso. Guarde isso aqui para você. De vez em quando você lê, faz anotações. Aqui tem um anote aqui, faça anotações. O que você aprendeu hoje? Eu quero orar
Eu falei muito. Mas eu quero orar por você que entendeu que você está envolvido numa dimensão divina. Eu quero orar por você que compreendeu que família não é só pai, mãe, filhos. Família é Cristo e igreja dentro de casa. Obediência e amor. Submissão, proteção. Se você entendeu isso, entendeu que deve aplicar, entendeu que tem que consertar algumas coisas, entendeu que tem que mudar as ideias, eu quero orar por você, só por você que entendeu isso. E se você, jovem, entendeu que você, embora não esteja casado, você já está dentro do projeto casamento, porque você já é uma extensão, e você já deve se portar pensando no futuro, em obediência aos seus pais, eu também quero orar por você. Pai, se você viu que este legado só acontece na vida dos filhos, essa coisa boa, se você se envolver com amor, se converter aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, eu quero orar por você, quero orar com você. Eu estou aqui já em pé, por isso eu não vou ficar em pé. Então eu queria que você que quer orar comigo, fique em pé onde você está. Deus querido, a gente, Senhor, cria cursos, a gente cria simpósios, encontros, seminários. Deus, a gente viaja para longe, indo atrás, Senhor, de uma resposta, quando a palavra está diante de nós, está no nosso coração, clara, límpida, é só fazer o que está mandando aqui. Mas, Senhor, tem algo em nós que luta contra isso, e que muitas vezes não nos deixa discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e errado.